Vasco já se antecipa ao mercado e visa uma contratação de peso. Vou trazer no detalhe negociação avançada por volante e o Cruz Maltino superando até o River Plate. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, com os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama, do mercado da bola. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu conto com o seu like, com a sua moral. Não é inscrito aqui no canal? Na humildade, na moral, botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Obrigado pela sua moral, com like, com a inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações que movimentam o dia do legítimo Clube do Povo. Quero começar falando sobre o Vasco, que já trabalha a uma antecipação no mercado. Lembrando que a janela de transferências abre no dia 20 de julho. E algo que vínhamos já cobrando no trabalho do Admar Lopes, no trabalho do departamento de futebol junto à diretoria, e demonstra que com a saída do Renato, o Vasco consegue já avançar em outras oportunidades no mercado. É claro que nos bastidores da demissão do Renato, que foi o que mexeu durante esse período de Copa do Mundo, essa movimentação, o Vasco não iria trazer ali os reforços a pedido do Renato. Além do desgaste que houve durante toda essa reta final antes da Copa do Mundo, com alguns jogadores, algumas falas do Renato Gaúcho na coletiva, mexeu principalmente com a equipe, com o grupo. Vale lembrar que quando o Renato ele chega no Vasco, ele consegue engrenar num trabalho até no espírito anímico dos jogadores, mexeu ali com o emocional. Os jogadores conseguiram e até compraram a ideia do Renato inicialmente, mas foi exatamente o mesmo espelho do trabalho que ele fez anteriormente no Fluminense, chegando a uma semifinal de Sul-Americana, de Copa, de Campeonato Mundial entre clubes. Só que o trabalho foi se desgastando, tanto com a torcida quanto com os jogadores. O Renato perdeu o torcedor, perdeu o vestiário, e aí não tinha muito, o que tirar mais. Então o Vasco até demorou um pouco a agir, porque o Renato ele deixa o cargo à disposição no jogo contra o Bragantino. Ali já era para ter sido tomada uma atitude, porque não iria resultar tanta situação, claro. Mas existe o fator que não é 100% culpa do Renato. O Vasco está na zona do rebaixamento, sendo o primeiro da zona, infelizmente. A gente tem que falar desse assunto aqui. Mas existe também parte dos jogadores. Vasco, a diretoria, o departamento de futebol precisa aproveitar agora essa janela para fortalecer o plantel, e os jogadores que já estão ali desde o período de 2023 acordar, despertar, ou vai dar o sangue, vai dar a vida em campo nessa reta final de temporada, ou nesse momento não renova nenhum contrato. Os jogadores estão no final de contrato. Um jogador que eu acredito que vai valorizar muito esse final de temporada, mesmo não estando na Copa do Mundo, é o Puma. O cara já está lá no CT treinando. Então existe esse trabalho feito agora para mudança de treinador, mas paralelo a isso, o Vasco se antecipa ao mercado em relação a uma negociação que está avançada, que é com o volante Nelson de Ossa, volante ex-Bet, tem a questão, a sua saída do Bet já sendo negociada, e o jornalista Jeovar Garcia Grova, que é um jornalista especializado nessa questão da janela de transferência, principalmente para o futebol sul-americano, tem a informação: o Vasco espera fechar a contratação de Nelson de Ossa na próxima semana. Não está fechado, mas da parte da diretoria há otimismo. Então, é um jogador colombiano,
Inclusive até o Rojas, né, curtiu a publicação sobre a negociação. O Rojas pode também estar fazendo esse intermediário, o Johan Rojas, que é o jogador conterrâneo. Ele fez isso, por exemplo, com o Marino Nestroza, né, na última janela. Falar sobre o Vasco, falar sobre a estrutura que tem o clube, tudo isso o jogador costuma já realizar, costuma fazer quando tem um companheiro, tem um conhecido, fazer esse meio de campo, esse bem bolado. O Vasco, que já, inclusive, na proposta, superou ao River Plate. Há uma informação que nos dias anteriores o River havia oferecido 7 milhões de euros por 50% do passe do jogador, que isso, obviamente, não avançou, não foi para frente. O Vasco ofereceu uma proposta na casa de 10 a 12 milhões por Nelson de Ossa e, nesse momento, as partes já conversam para fechar toda a questão da negociação. Então, deve ser, o Nelson de Ossa foi sondado pelo River, o Flamengo também sondou o meio-campista, né, em uma oportunidade. Então, tudo isso já vem sendo a movimentação de antecipação do Vasco para já chegar no início da janela, pelo menos com 1 a 2 reforços definidos para deixar à disposição para o próximo. Deixa eu falar sobre esse atacante, contratação de peso que foi oferecido ao Vasco. O Vasco pode fechar essa contratação de peso. Ontem o amigo Emerson Rocha, no seu canal, trouxe que o Vasco também, paralelo a isso, negocia com o nome de peso, com uma contratação, aquela contratação estilo Payet, né, de parar o aeroporto. E o nome foi revelado, o atacante Aubameyang, de 37 anos. Claro, tem a questão da idade, mas se a gente for parar para pensar, o Payet chegou com uma certa idade e, querendo ou não, ajudou o Vasco naquele momento difícil em 2023. O Verratti já estava ali com uma idade, ajudou muito o Vasco em 2023, 2024. Então, é um atacante que tem na temporada 41 jogos, 14 gols e 10 assistências. Foi afastado recentemente por uma questão de disciplina, mas observando a informação, segundo o jornal inglês, o jornal francês L'Équipe, Aubameyang foi afastado pelo Olympique de Marseille, ficou fora da partida por conta de uma brincadeira entre os jogadores que saiu do controle durante a concentração da equipe. O caso culminou no disparo de um extintor de incêndio contra Bob Towery, o membro da direção esportiva do clube, que fiscalizava o horário do recolhimento dos atletas. A diretoria considerou uma atitude inaceitável e decidiu afastar o jogador do elenco na partida do período, né, que aconteceu essa situação. Mas é um jogador considerado muito bom nesse momento, passagem pela Europa, Borussia, Arsenal e também destaque do Olympique de Marseille. É um jogador que está oferecido ao Vasco, ele ainda tem um período de contrato com o Olympique de Marseille até 2028, mas pode chegar por empréstimo, com opção de compra. O Admar já vem costurando, né? Aliás, o Admar é um cara que sabe fazer isso muito bem, né? Costurar. O Vasco avalia nesse momento. O Admar está avaliando junto à diretoria para poder fechar também essa contratação de peso. E eu pergunto a você, torcedor cruzmaltino, que nos acompanha aqui no BTB Esporte, você aprova a contratação, mesmo pela idade, do Aubameyang? Aubameyang é um cara que realmente ajuda muito no ataque, né? Um cara de posicionamento, recurso, presença de área. Atacante é o homem-gol, seria para resolver o problema do Vasco nesse final de temporada? Coloque aqui nos comentários, é muito importante. No mais, galera, eu vou ficando por aqui. À tarde eu vou trazer mais informações sobre o Vascão, mais detalhes sobre essa negociação e vamos conversar sobre novo treinador. Existe também a questão do Hernan Crespo, que há seleções, por exemplo, pós o período de Copa do Mundo, a seleção do Equador, uma delas, acabou empatando ontem, que está de olho, por exemplo, no Hernan Crespo. O Vasco poderia se antecipar para poder fechar com o Hernan Crespo, está avaliando também essa questão e nós vamos trazer todos os detalhes para você. BTB Esporte em todos os lugares, saudações vascaínas, até o próximo vídeo, um abraço.